Muito bom dia a vocês, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, nesse sol radiante de luz. Que bom que todos estamos aqui. Eu sou Celso Braz. Hoje nós temos a alegria de homenagear a Mãe das Mães, Maria Santíssima, nesse período. Queremos então dar as boas-vindas a todas as mães, né? Porque não tem um filho que não teve uma mãe, e não teve uma mãe que não seja uma filha, não é isso? Então é uma grande... Quando a gente homenageia a Maria Santíssima, são todas as mães que são homenageadas, né? Isso é muito importante. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos abrir nesse momento o nosso coração, lembrando dos nossos familiares, lembrando de nossas mães, da alegria de termos podido reencarnar nessa terra. Santa Maria, Rainha do céu, advogada de nossas súplicas junto a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, nós te pedimos, querida Mãe, não que deixemos de sofrer, mas que o nosso pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, nós te pedimos pelos irmãos que sofrem, pelos que aqui vieram buscar uma migalha de compaixão, de carinho, de amor, um remédio, um pão, um banho, uma roupa, uma esperança, um sorriso, um abraço, que só Deus pode dar, que só Maria pode dar, que só Dr. Bezerra pode dar a cada filho que aqui vem. Assista-os, querida Mãe, com a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, o Pai de todos, Senhor da vida, que faz germinar as sementes, que faz levantar as ondas, que faz nascer o sol, que faz orientar os pássaros a cantar a alegria do dia nascente. Esse Deus que nos deu a vida. E Jesus, o nosso médico, o nosso irmão maior, que nos assiste como pequeninos que ainda somos, os nossos agradecimentos. A Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e que adotou a todos nós, os filhos da terra, para nos colocar no caminho correto, porque as mães sabem, pelo olhar, o que cada filho está precisando. Ela conhece cada coração, ela conhece vocês, ela conhece cada um, sabe o nome, sabe aonde moram, sabe aonde estão, sabe o que estão precisando, sabe motivar a cada um a buscar, na sua luta individual, no seu amor, na sua esperança. Louvado seja Dr. Bezerra e toda a espiritualidade que aqui trabalham, nesta manhã radiosa, que essa luz possa envolver nossos corações e as nossas mentes para sempre, para que não deixemos em nós a tristeza, não deixemos em nós a desesperança, pois somos filhos imortais, eternos depois da criação, perfectíveis e que estamos trabalhando para a nossa melhoria. Que assim seja. Quando nós pensamos em Maria Santíssima, lembramos do seu grande amor e muitas pessoas acham que Maria Santíssima está muito longe. Pesquisando, fomos encontrar no dia de hoje mais de 2.000 nomes de Maria Santíssima. Só vinculado à Igreja Católica, 1.100 nomes. Pensei, por que tantos nomes? Será que é para tirá-la do foco da sua missão maior, que foi ser mãe de Jesus? Quantos que não sabem que quando falam Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Maria de Fátima, eles desfocam a lembrança que é Maria, Mãe de Jesus, o Messias prometido que veio à Terra. Então nós temos que pensar muito nisso. Vamos começar a focar em Maria. Ela não gosta que chamemos de Maria Santíssima, a sua humildade, o seu amor. Aqui ela nos diz para que seja chamada de Mãe Maria. Então aqui ela é chamada por Dr. Bezerra de Mãe Maria. Trabalha aqui nessa casa, muitas vezes servindo água
para os doentes. Então, vamos focar Maria, mãe de Jesus, mãe de todas as mães, para que nós não deixemos muito aberto esse entendimento desfocado da razão da sua existência, que foi ser a mãe do Cristo. Quando o Cristo se programava, não pense que para Jesus vir à Terra foi só antes, 1250 anos antes de Moisés, depois de Moisés. Não, Jesus é o construtor do planeta Terra. Ele recebeu de Deus a missão de construir a Terra. Ele é o governador desse planeta. Ele conhece um por um de nós. Ele tem a relação de cada um de nós. Ninguém entra ou sai desse planeta, seja irmãos de outras galáxias que vêm trabalhar aqui, também não adentram sem a permissão de Jesus. Ele é o governador. Claro, como que ele pode cuidar de um hospital como é a Terra, sem saber o número de habitantes doentes? Como ele pode controlar uma prisão grandiosa como é a Terra, sem saber o número de prisioneiros? Como que ele pode controlar os que vêm aqui estudar nessa grande escola, se ele não soubesse o nome de cada um? Não. Agora, nesses períodos em que a Terra está fazendo aquele trabalho de preparar para a regeneração, que é aquilo que já foi anunciado por Cristo, a separação do joio e do trigo, essa relação está no seu bolso, no seu coração. Há mais de 50 anos, ele guardou essa relação no seu bolso. O Dr. Bezerra nos contou, os amigos espirituais contaram, para que eles também não saibam quem é que ficará, quem é que partirá, mas vai sob o comando dele, sob a sua proteção e amparo. Então pensem nessa grandiosidade. Queria que vocês observassem aquele quadro lá. Estão vendo aquele quadro? Aquele jardim lá? Olhem lá aquele quadro. Aquele quadro é uma pintura mediúnica que nos foi doada pelo grande pintor chamado Monet. O Monet esteve aqui em uma tarefa de pintura mediúnica e aí fez aquele quadro. E aquele quadro então ficou ao lado. Quando chegou no final do dia, eles me falaram: Celso, nós temos um presente para casa. A espiritualidade manda apresentaram para mim, tinha uns 8 quadros assim. Escolha qual quadro você quer, que é o presente para casa, que foi pintado aqui para casa. Imagine, aí eu pego os quadros, vou abrindo, olhando. Eu falei: esse aqui. Deram risada, é esse mesmo. Aquele quadro então foi pintado por Monet. Aquelas são imagens do jardim do Hospital Bezerra de Menezes, do Jardim de Maria Santíssima. Então existe um jardim muito grande. No final daqueles corredores de árvores lá de flores, vocês estão vendo que tem uma capelinha lá no fundo? Aquele é uma das alas do hospital. Lá ao fundo vai ser encontrada uma cascata, uma cachoeira de cor do arco-íris, aonde vão caindo as águas. As pessoas ficam andando. Muitos de vocês estão aqui, são levados para serem banhados lá. Ficam pisando naquelas águas cristalina, transparente, água lilás, água azul, água verde. Aquele jardim. Um tempo atrás, o Dr. Bezerra então estava trabalhando aqui, era aniversário dele. Então a Celina, que é a emissária de Nossa Senhora, ela veio trazer, a Nossa Senhora foi nesses jardins e colheu rosas. Ela tem um jardim, ela tem plantações de rosas azuis da Nossa Senhora, nesses jardins. Vocês passam assim: mas esse jardim, meus amigos, ele é no diâmetro do estado do Paraná, tem 118 andares para cima do nível da terra, 118 andares e 58 andares para baixo do nível da terra. Porque as pessoas que estão em ambiente muito escuro, ela não pode tomar a luz imediatamente, porque ela teria danos no seu sistema cerebral. Então ela está no 58 andares lá, 58º. Então é muito escuro. Então eles pegam aqueles irmãos lá, que vivem há muitos séculos, anos e até milênios na escuridão, e levam para aquele andar lá embaixo. E depois vai subindo, 1, 2, 3, até chegar ao nível do sol. E depois vai subindo. Então, a Celina recebeu da mão de Maria um buquê com 12 rosas. E ela falou assim para a Celina: Celina, leve para o meu filhinho Bezerra. Era aniversário do Bezerra.
Aí a Celina estava vindo, o doutor Bezerra foi encontrar ela naquele canto ali fora, no pátio, cheio de gente espiritual, porque vocês podem pensar que são pouco encarnados, mas se vocês considerarem que cada um de vocês traz no mínimo de 10 a 12 mil pessoas junto, no mínimo, então faça o cálculo quantas mil pessoas entram aqui, entenderam? Essa é a média de frequentadores. Aí o doutor Bezerra estava aqui, a Celina chegou com as rosas, entregou para ele, doutor Bezerra, aqui estão as rosas que Nossa Senhora mandou para o seu aniversário. Aí ele pegou aquelas rosas na mão e ficou muito emocionado. A Celina que conta para nós. Ficou muito emocionado, colocou assim no coração as rosas e ficou agradecendo a Maria Santíssima. Daqui a pouco chegou um grupo de pessoas, muitas pessoas foram chegando, né, ao lado do Bezerra e abraçando ele, e foram chegando. Aí ele pegou uma rosa, tirou uma rosa e entregou para a pessoa. A pessoa ficou feliz. Tirou, ganhei essas rosas de Maria. Entregava para um, entregava para outra, e a Celina ali do lado olhando, bom, ele vai ficar sem rosa daqui a pouco. Só que quando chegou numa altura, ela foi ver que quando ele tirava uma rosa e entregava para a pessoa, a Mãezinha Santíssima já colocava outra no lugar. E ele continuava com as 12 dele. Entenderam? Aí ela chorou. Ela falou, nossa, a Mãezinha repunha as rosas na hora que ele tirava. E ela falou, a Celina falou, olha o coração do doutor Bezerra. Ele simplesmente ele daria sem nenhuma preocupação todas as rosas. Esse é o trabalho, então, do amor. E Maria Santíssima sempre nos ajudando, sempre nos amparando. Quando chegou na programação para Cristo vir à Terra, uma programação já avisada, há milênios era já anunciado que Maria Santíssima, que Jesus então viria ao planeta Terra. Quando que ele viria? Quando as pessoas, como nós, na escola, tivessem um patamar de entendimento do que é Deus. Que é Deus? Nós precisaríamos saber que é a inteligência suprema, causa criadora de todas as coisas. Com esse entendimento, aí pode vir Jesus ensinar o seu evangelho. Antes disso, não tem como explicar para pessoas ainda tão atrasadas. Então, por isso que daí os hebreus aprenderam um pouco mais sobre Deus e foram botando na ideia do Deus único. Existiam muitos entendimentos. Na época de Roma, na época do Egito, são mais de 2.000, de 1.200 deuses para tirar o foco em Deus. Cada um de nós somos concebidos por Deus, passando por todos os reinos. Então, quando Deus nos concebe, Ele liga a nós por um fiozinho no nosso coronário, que é no alto da cabeça. É um fiozinho tão fininho, que é mais fino do que o cabelo de um bebê. E esse fiozinho de cabelo, ele é um tubinho, desses que a gente usa para tomar refrigerante, é um tubinho, onde circula energia vital animalizada. Quando você está reencarnado, você recebe energia vital animalizada. De quem? Primeiramente do teu pai, que é Deus. Se fosse possível, não é possível, cortar esse fiozinho, nós deixaríamos de existir. Mas como Deus nos criou eternos a partir da criação, porque eterno só é Deus, então a partir da nossa criação, nós nunca morremos. Então não adianta essa história de pessoas querer cometer o suicídio, se matar, não morre. Vai ficar pior, vai ficar com o problema que está levando ele a se matar, e mais a soma de todo o problema que ele causou no seu organismo, porque só morreu o corpo carnal. E esse corpo carnal vai ficar durante muito tempo ligado ao espírito, que fica morrendo e desmorrendo, morrendo e desmorrendo. Então morre, passa por aquela situação, aí desmaia. Quando desmaiou, ele volta lá no princípio do que levou. Então não vale a pena, não é uma boa ideia, apesar que nós temos um a cada minuto fazendo isso, não vale a pena cometer o suicídio, porque ninguém consegue morrer, porque somos imortais. Isso é maravilhoso. Por que procurar a fonte da juventude, o elixir da eternidade, se nós já temos o elixir, que é Deus? Não é isso? Então Maria Santíssima prepara-se para vir fazer o quê? Dar continuidade para que o Messias viesse. Para que tenha um filho, é preciso existir uma mãe.
é preciso também existir um pai. Foi perguntado, e isso é muito, vocês que são mães e são pais, foi perguntado no Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas, que está gravado na Doutrina Espírita, publicado em 1857. A questão primeira é que é Deus, já respondi. A última questão é: a terra será boa? Responde os espíritos: sim, no dia que ela for morada de espíritos bons, o que não é o nosso caso ainda. Aí perguntaram: ser mãe ou ser pai, como que é isso? Aí os espíritos respondem: é a maior missão. Não tem missão igual ser pai ou ser mãe. É maior do que, o Dr. Bezerra já nos falou. Ele falou: se vocês tivessem o maior cargo da Terra, seja qual o cargo for, de qualquer empresa, de qualquer país, não é maior do que ser pai e mãe. Por isso temos que honrar a maternidade, honrar a nossa descendência. Por isso que nós temos que cuidar e sermos contra qualquer atitude abortiva, qualquer atitude de matar um ser no ventre. Vocês podem pensar, falando de mãe, temos que honrar a maternidade. Quando você vai ser abortado, você foi fecundado e você vai ser abortado por uma mãe que ainda não entendeu do que é o amor de Maria Santíssima. Então essa mãe, esse pai, vai cometer esse crime, é um assassinato. Todos os envolvidos, pai, mãe, avô, médico, namorado, marido, todos os envolvidos são assassinos e prestarão conta a nível de julgamento para condenação e prisão nas esferas espirituais. Sem dúvida, assassinato. Então, quando aquele cidadãozinho que vai ser morto, por que ele vai ser morto? É porque ele também já foi criminoso, ele também já foi abortador. Ele já foi uma mãe que já abortou, ele foi um pai que já abortou, ele foi um médico que já abortou. Então, por isso é que ele passa pelo mesmo caminho do aborto. Por isso que ele vai ser, então, retalhado, sentindo toda a dor no seu corpo material, porque ele fez isso em outras pessoas e não teve clemência e não teve amor. Semelhante atrai semelhante. Ação e reação. É só um parágrafo que nós estamos colocando no capítulo das nossas vidas, para que nós não levemos sério. Se você der um voto para uma pessoa que é a favor do aborto, você está votando no aborto. Você é criminoso. E vai responder amanhã, perante as leis, por que você votou num abortador, num médico que fazia aborto. Seja quem for, um presidente, qualquer pessoa que seja. Você votou nele, você é criminoso igualmente. Naturalmente com as suas atenuantes e agravantes. Maria Santíssima então precisava vir à Terra. Os dragões, porque na Terra existe um espírito que vocês chamam de demônio, mas na verdade ele é um espírito chamado número 1, é um dragão que se colocou a história de chamar-se de dragão. Já perguntei para alguns que eu conversei, por que vocês usam esse nome de dragão, se Deus nunca criou no universo uma criatura chamada dragão? Não existe ninguém que exale fogo. É que quando você fala, se eu nesse momento estiver falando de amor, eu vou exalar azul. O meu laríngeo, ela é da cor azul. O Monte Sinai, ele é azul, porque lá é a garganta da terra. Então aquela região do Sinai é da cor dos olhos de Maria Santíssima e da cor dos olhos de Jesus, o azul. Então quando eu falo, se eu falar de amor, eu falo azul para vocês. Se eu falo de outra situação, eu exalo energias de sangue, de vingança, de ódio. Por isso que esses irmãos, esses espíritos, estão enxergados à noite, no escuro, ou na região escura, exalando fogo. Aí acharam. Perguntei por quê. É que na região, no planeta que nós morávamos, tinha lá uma história muito antiga de um dinossauro que era o mais feio, e que ele voava, e que ele fazia muita confusão. Então nós trouxemos essa ideia aqui para a Terra. Aqui na Terra nunca existiu elemento
da era de dinossauro que possa ser chamado de dragão. Então é a maldade. Então cuidem quando vocês vão falar. Quando alguém te agredir, você pensa lilás e exala o lilás. Exala o lilás. Para você não aceitar a maldade das trevas. Muito triste, você vê hoje, nós temos na população da Terra, aqui do Brasil, milhões de pessoas favoráveis à coisa errada. Então, como que se apresenta uma pessoa perante Deus fazendo coisa errada? Não está correto. Então, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. Qual é a nossa decisão? Nós queremos nos modificar? Porque quando você falar, eu quero parar agora, parou. Não tem história de achar que eu não posso. Você é filho de Deus. Quando você falar, eu não quero mais a droga, parou. Naquele momento que você falou que você não quer, efetivamente, você recebe remédio de Deus. Se você não parou, o remédio de Deus é retirado. Não pode ser dado. Não pode dar remédio para quem não quer sarar. Porque você não pode cometer a violência de agredir uma pessoa que não quer sair da situação que está. Então, perguntado por os espíritos, mas eu vejo ele lá gritando, chorando, tal. O que fazemos? Deixe lá, chorando e gritando. Na hora que ele parar de gritar e de chorar, nós vamos perguntar efetivamente o que ele quer. Mas o Dr. Bezerra fala assim, deixa eu te ajudar, meu filhinho. E o filhinho agride e fala nome para ele. Ele fala, deixa eu te ajudar, pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar. Porque se a pessoa quer o remédio, vai receber. Maria Santíssima então se preparava para vir à Terra. Foi só Maria Santíssima que foi escolhida para vir ser mãe de Jesus? Não. Milhares, milhões de mãezinhas se apresentaram para a grande tarefa, a grande missão de vir o Messias para a Terra. Então se apresentaram milhares de espíritos angelicais da categoria de Maria Santíssima. Ela é um espírito já angelical, ela se apresentou e ninguém sabia, nenhuma dessas mães sabia quem que seria escolhida, porque quem que daria a última palavra? Deus. Ele que saberia quem que é a melhor, aquela que tem mais amor, que tem mais sentimento, que é mais apropriada para receber o seu filhinho aqui na Terra. Aí foi escolhida a nossa querida Maria para vir. Porque quando os espíritos que não queriam a vinda do Cristo viessem, começaram a trabalhar contra a chegada de todos aqueles que fossem envolvidos com Maria Santíssima. Então começaram a tentar descobrir quem seria o pai de Maria e quem seria a mãe de Maria. Porque se você exterminar lá a mãe e o pai, a filha já não consegue nascer. Então vamos descobrir quem que será a mãe, para tentar matar, exterminar, abortar, fazer o que for possível para não deixar nascer. Mas quem manda em tudo é Deus. Os espíritos das trevas acham que mandam. Eles acham que pode. Deus vai dando corda para ver até onde que chega o limite do tolerável. Então, tentavam procurar quem será a mãe de Maria. Aí Maria já estava então, se apresentou na terra e começou a fazer o quê? Limpar os caminhos para que ela pudesse nascer e limpar os caminhos para que o Cristo pudesse nascer. E ela começou a fazer um grande trabalho. Lá na região, quando souberam que Maria Santíssima estava na região de Jerusalém, no porto de Jope, que era um porto que chegava muitos navios, então muita gente entrando, saindo, gente morta, gente viva, entrando, milhares de pessoas. Então o porto de Jope eram todas as nações passando por ali. Então quando souberam que Maria Santíssima estava em Jope, as trevas foram tudo para lá, achando que poderiam dar fim na missão de Maria. Aquele monte de gente, diz que quem olhasse vindo do Egito, era como se fossem enxames de abelha das trevas voando em destino para a região de Jerusalém, a região do porto de Jope. Aí quando chegaram toda essa massa popular de espíritos das trevas lá, para tentar descobrir alguma coisa, caiu do céu uma grande rede azul, que quando ela bate nas pessoas, ela desmaia ou acalma. Então é uma rede azul que é usada para fazer os resgates. E essa rede azul, ela fecha espiritualmente por baixo e por cima, todo o espaço. Então jogaram aquela grande rede azul e aqueles milhares e milhões de pessoas foram presas ali.
estavam todos presos na beira do mar. Aquele mar imenso azul e aquele monte de gente que até aquela hora achando que podiam tudo, cada um usando a sua arma, usando o que achavam que podiam. Estavam agora presos, nem para lá e nem para cá. A rede encosta no último lá, o outro encosta no outro, e vai fazendo o quê? Vai acalmando a todos. Aí Maria Santíssima, aí chegou a hora, eles iam então pegar aquela rede, ergue com equipamento e leva para uma grande prisão, um grande hospital. Aí Maria Santíssima falou: não, eu quero conversar com os filhinhos. Não, a senhora não pode ir lá, eles são muito perigosos, são espíritos de muita energia. A senhora sabe, os seguranças de Maria, que era Gabriel, Miguel, Rafael, toda a corte espiritual ali. Então, não, a senhora não pode entrar ali. Aí ela chegou e falou para ele assim: que mãe que pode olhar, falar com o filho à distância? Não, eu quero falar com eles olhando no olho deles. E ela resoluta, os espíritos então viram que não tinha como modificar. Ela, com aquele amor, ela chega naquela grande rede e com a sua mão ela abre a passagem e ela entra naquela rede com milhões de espíritos ali contrários ao bem. E ela se apresenta: eu sou aquela que se apresenta para ser a mãe do Messias, o Messias prometido que todos vocês aguardavam e que todos vocês esperam. Então eu sou a mãezinha deles, com licença. E foi entrando. À medida que ela foi entrando naquele bolo de gente, foi criando um corredor, foram se afastando. E ela chegou no meio daquele corredor e conversou com eles: o Messias, meu filho, está vindo para trazer novos ensinamentos, para que vocês se modifiquem. Já chega de fazer coisas erradas que vocês andam fazendo. Chega de vício. Chega de tudo que vocês estão fazendo que é contrário ao bem. Porque quando nós viemos para a Terra, já viemos como presos exilados. Espíritos das piores espécies, ruim. Viemos também presos, em grades, preso, e pensa, em segurança máxima, que nós viemos aqui para a Terra. E Jesus nos recebeu. Aí ela fala com todos eles e falou: neste momento, a misericórdia do Mestre já recai sobre vocês. Vocês estão vendo esse céu, esse mar azul? Todos olharam. Sim. Vocês estão vendo aqueles vários navios que estão lá? Eram grandes embarcações espirituais, que eram hospitais, grandes navios, que todos puderam enxergar. E aí formava uma esteira, né, que saía daquelas grades e ia em cada navio, aqueles corredores, todos eles também com grade, para os caras não fugir, né? E aí perguntava para ele o seguinte: quem quiser se modificar, estão lá, os navios estão lá. Lá tem roupa, lá tem comida, lá tem banho, lá tem cama, lá tem remédio e lá tem a orientação segura. Quem quiser se modificar, por favor, se encaminhe para lá. Aí abriu uma porta naquela passagem e vários foram querendo. Ah, eu estou cansado, eu não quero mais droga, eu não quero mais crime, eu não quero mais roubo, eu não quero mais, já fiz muita besteira na minha vida, chega. Aí o cara se olha, ele se vê trapo, porque o cara às vezes não consegue enxergar. Como ele tem a mente escura, ele não enxerga assim. Ele pega nele, não sente, porque ele está materializado. Então ele no mundo espiritual é como se fosse um nada. Então ele não enxerga. Quando você recebe um tratamento espiritual e que você olha para você, você vai ver o estado que você está. Nesse monte que estava lá, de criaturas que estavam lá, não tinha um com o corpo humano, todo com o corpo animalizado. Corpo de chacal, corpo de lobo, corpo de elefante, corpo de cavalo, todos no seu processo de zoantropia. Eram humanos vestindo o corpo que cada um construiu para si. Então, sigam. Aí muitos foram para aqueles navios. Os outros que não quiseram ir, então daí foram aprisionados e levados como prisioneiro para os outros navios para serem retirados da terra. Até conta-se que o Agamenon, um grande guerreiro de Atenas, da Grécia, ele chegou numa hora e abriu uma fresta para escapar, porque daí deixaram ele escapar. Aí ele escapou, os guardiões perguntaram, olharam se era para ele ir. Aí o responsável, sim,
deixa que ele vá. Então naquele momento o Agamenon, que é celebrado na história como também um espírito das trevas, naquele momento. Maria então começa a trabalhar, faz aquela limpeza, e aí ela vai preparar a região aonde estavam seus pais. Ela foi apresentar, já sabia quem era o pai. O pai de Maria Santíssima chama-se Eli, e o pai e a mãe dela chama-se Ana. Então o casal Eli e Ana moravam na região de Nazaré. Por que será Nazaré? Dizem os detratores do Cristo, Nazaré é a região de mais prostituição, é a região de mais crime, é a região mais sombria da Galileia, é a região mais perigosa que tem na Judéia. Então, até depois vamos falar para Jesus, da onde que alguém pode sair vindo de Nazaré? Então Nazaré nada mais quer dizer o seguinte, um povo simples, poderia ter outro tipo de pessoa, mas eram pessoas que, quando você fala assim, eu sou nazareno, nos dias de hoje você vai falar, eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu não mato para comer, entendeu? Eu não mato para comer. Então quando o Cristo veio da região de Nazaré, é porque ficava claro que ele não matava para comer. Ele vivia então de frutas, de verduras, de mel. É tanto que na época, lá os espíritos contam, que as abelhas aumentaram muito a sua produção. Foi feito um estudo, se uma pessoa comesse figo seco com mel, ele pode viver sem nenhuma outra alimentação. Era o que Jesus de vez em quando comia, porque Jesus era aquela categoria de espíritos que já não precisava mais comer comida igual nós comemos. Hoje nós temos na Terra, escutem, nós temos na Terra hoje 7.500 pessoas monitoradas no planeta Terra que não se alimentam de matéria, se alimentam de energia. Eles olham para o céu, olham para a manga, olham para a pera e recebem os 90% de energia das frutas sem precisar comer os 10% de matéria. Na configuração da ciência são 2.560 pessoas, mas o André Luiz me contou que são 7.500 pessoas. Perguntei, eu poderia entrar nesse regime? Não. Você não, porque você não tem o DNA ainda adequado para esse grupo que está sendo preparado na Terra. Então vamos controlar um pouco a fome, pessoal. Ficar desesperado. Você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar com essa situação. Então Nazaré, Maria de Nazaré também, uma mulher que não matava para comer, tinha muito dó dos carneirinhos, usava os carneiros para fazer a lã, tecia, cuidava então dessa parte. A mãe de Maria e o pai, numa noite, um casal religioso, não tinham filhos, tinha um sítio, aonde era já a terceira geração. Esse sítio realmente dava manutenção para os seus familiares já há 3 gerações. Aí ele pega, numa noite, dorme os dois, e tem um sonho. Os dois são levados, o que eles vão pensar que era o céu. Mas era um ambiente espiritual, onde eles vão encontrar o arcanjo, Gabriel. Lá estava Gabriel, Rafael, Maciel, Miguel, essa corte de espíritos responsáveis pela vinda do Cristo, as colunas de sustentação. O casal chegou lá e aí foram atendidos por Gabriel, um ambiente muito celestial, muito lindo, e aí começaram a chorar. Aí o Gabriel falou, olha, vocês foram trazidos aqui porque vocês assumiram um compromisso perante Deus para que vocês recebam a mãezinha do Messias. Vocês sabem que o Messias vai vir à Terra e ele então terá uma mãe, e vocês poderão ser o pai e a mãe. Como vocês nasceram, reencarnaram com a missão de ser pai e mãe dela, nós hoje estamos confirmando com vocês se vocês querem realmente a missão, que não será fácil, será uma missão de muita dificuldade, uma missão de muito sofrimento, uma missão de muito amor que vocês têm que realizar. Se você quer confirmar agora, se vocês vão realmente ser mãe dela, então Deus está aguardando essa resposta. Mas nós temos condições? Sim, vocês terão todas as condições. Vocês receberão as condições necessárias,
terão todo o amparo espiritual. Nós estaremos amparando para que vocês recebam a mãezinha do Cristo. Muito emocionados estavam, chorando, e aí confirmaram, sim, queremos. Aí voltaram, encerraram lá em cima e voltaram na cama. Quando se acordaram os dois juntos, na mesma hora, acordaram-se os dois ao mesmo tempo, chorando. Eu tive um sonho. O marido, eu também tive um sonho. Ela falou, eu também tive, contaram. Nem dormiram mais naquela noite. E aí começaram a se preparar para receber então a filha. Chega um tempo, passou mais uns tempos, eis que nasce, então ela engravida e vem aquela que será a Maria. Quando Maria vai ser colocada no ventre, porque o espírito de categoria de Maria, ela não precisa ficar dormindo enquanto o ventre desenvolve o feto em 9 meses. O espírito pode ficar ativo, ele trabalha. Jesus Cristo não perdeu o comando do universo, dos planetas que ele cuida, reencarnando. Ele cuida do corpo, com o seu cordão perispiritual, vai formando e vai preparando sem a necessidade efetiva de você ficar precisando estar dormindo. Então Maria Santíssima, naquele momento, ela pega e se ajoelha no chão. Quando eles vieram trazer o momento que ela ia ser fecundada, ela se ajoelha no chão da casa do seu pai e da sua mãe e faz uma oração, dizendo mais ou menos assim: Senhor, se eu tiver a honra de ser escolhida para ser a mãezinha do Messias, o que para mim será a maior honra da minha vida. Imagine, Senhor, eu poder, por algum tempo, ter nos meus braços e no meu seio maternal aquele que será a luz da terra, o Cristo Senhor. Esta honra é incalculável para mim. Não sei se eu tenho a capacidade e as condições para ser escolhida para ser a mãe do Messias, mas se eu for, eu tudo darei para que eu possa fazer o meu melhor. E eu tenho um pedido, Senhor, para fazer nesse momento. Maria Santíssima, ajoelhada, eu só tenho um pedido a fazer. Se eu for escolhida para ser a mãe do Messias, eu vos peço, se eu tiver algo diferente das mãezinhas da terra, no presente estágio evolutivo, por favor, retire de mim esse algo mais que porventura eu tenha, para que eu seja efetivamente igual às mães que andam pela terra, que pisam, que caminham pelos caminhos da terra, como mãe de amor, mãe simples. Então retire de mim algo que seja diferente das mães da terra. Aí ela chora, termina a sua oração, e aí o útero da sua mãe Ana, então recebe o gameta masculino, e ela é fecundada e começa a sua preparação. Os pastores, os da religião, foram também avisados, alguns foram avisados em sonho, que a Maria já estava reencarnando. Maria já estava no útero da sua mãezinha. E eles começaram então, espalharam por tudo quanto é lugar uma procura. Começaram a procurar Maria. Aonde que está essa mulher? Aí o sacerdote, começou um sacerdote que tinha certeza que o Cristo viria. Ele falou para todos os das sinagogas: comece a observar aonde vocês encontraram uma mãe, um casal aventurado, um casal honesto, um casal que não tenha vício, um casal trabalhador, um casal que tenha o princípio de Deus no coração e que possa ser a mãe de uma mãe de Jesus. Se vocês encontrarem essa pessoa, me avise que eu vou visitá-la, que eu quero descobrir quem e aonde está a mãe do Messias. Aí até que chega uma notícia, que lá em determinado local de Nazaré, tinha uma fonte de água, onde todos os moradores da região vinham buscar água naquela fonte. E lá foi vista, chegando várias mulheres grávidas, tinha muitas mulheres grávidas lá. Ele pegou a sua carruagem da igreja e foi para lá. Chegou cedo e sentou num banco perto daquela fonte de água. E começou a ver, ele era um homem médium que via também, e começou a ver muitos anjos, muitos espíritos trabalhando por ali. Naquela fonte de água, muitos espíritos iam lá. Cada pessoa que chegava a pegar água, ele via que os espíritos colocavam substâncias luminosas de remédio em cada água. Quando ele começou a ver
que chegou uma mulher, barriguinha já de mãezinha, com uma bilha de água na cabeça, de barro, chegando para ir à fonte. Foi lá na fonte, ele já viu que aquela mulher estava como se anjos cantando ao seu derredor. Muita alegria em volta daquela mãe, que era a Ana. Aí a Ana vai para dentro daquela bica e aí chega lá e coloca a água na sua jarra. E aí ele vê a quantidade de espíritos, de amigos trabalhadores ali, que a religião, que a Bíblia chama de anjo. Nós chamamos de espíritos trabalhadores do bem, do Cristo. Então aqueles espíritos anjos estavam ali preparando a água. Ela pegou a sua água, colocou na cabeça e estava vindo. Quando chegou perto daquele sacerdote, ele falou: senhora, posso conversar com a senhora? Porque naquele tempo um homem não poderia dirigir a palavra para a mulher. A mulher também não poderia dirigir a palavra para um homem. O marido é que tinha que fazer essa tarefa. Então ele era homem. Aí a Ana falou para ele: sim, senhor, vejo que o senhor é sacerdote, o senhor tem a autoridade de dirigir a sua palavra a uma mulher. Então, fique à vontade. Pois não, o que o senhor quer? Daí ele contou falou para ela o que ele procurava. Daí ela falou assim: gostaria de ir na minha casa tomar um café, de tomar um leite, onde nós poderemos conversar, e eu tenho muita coisa para explicar para o senhor que é um homem de Deus. Penso que o senhor aqui está por ordem de Deus. Assim sendo, eu posso lhe falar. Aí foram para casa, chegaram lá, ela serviu leite, serviu queijo, serviu doces para aquele sacerdote e contou para ele daquele sonho. Ele não teve dúvida que realmente ela seria a mãe de Maria, porque ele já viu aquele espírito radiante que estava ali, que era a nossa mãezinha Maria Santíssima, que estava ali no ventre da mãe, o seu corpo sendo gestado e o espírito naquela localidade, naquela redondeza toda festiva de alegria. E assim nasce Maria. Maria Santíssima nasce nessa região de muito amor, e ela era muito linda, um bebê muito lindo, muito lindo. Toda a região souberam que ela era a mãe do Messias. Então todas as caravanas iam para a casa de Eliana para encontrar a Maria, aquela que será a mãe de Jesus. Uma menina, cabelos louros, diz que muito linda, menina desde pequenina, muito esperta, muito inteligente, e ela vai ficar nesse lar até aos 7 anos de idade. Caravanas e caravanas vinham do mundo inteiro para visitar a menina. Ela sentava num toletinho de madeira, de banquinho, que o pai dela fez, e aí ficava conversando, batendo os pezinhos assim no banco, respondendo pergunta de qualquer autoridade, qualquer juiz, qualquer autoridade que conhecesse a ciência, podia fazer pergunta para a menina até 7 anos de idade, que ela respondia, porque ela tinha a sua cultura, tinha o seu conhecimento e tinha o conhecimento então de Gabriel, que estava ao seu lado, esse espírito de anjo, esse anjo trabalhando. E começou a falar. E aí perguntavam: o que o seu filho espera? Se o seu filho puder, se o seu filho puder realmente nascer, o que Deus espera de nós, os sacerdotes? Ela responde: espera que os sacerdotes deixem de viver às custas das viúvas e do sofrimento dos famintos, que não vistam roupas de seda e que não tenham seus cabelos penteados pelo pente de um escravo às custas da igreja. O meu filho, ele é amor e bondade. Ele não quer que esse tipo de comportamento aconteça. E vai falando, vai falando. Dentro dessas colocações, não era o Cristo que os sacerdotes esperavam, porque ele queria um Cristo, um rei que fosse chicote e espada, para dominar todos os povos e serem eles, os hebreus, os maiorais. Mas não, Jesus não viria, e Maria não veio para cuidar somente dos hebreus. Ela veio para cuidar de todos os filhos da terra. Então Maria, naquela condição, começa a falar, e aquilo começa a sair para tudo quanto é canto. As caravanas iam embora e levavam essas informações, que falaram com a mãe de Jesus, a futura mãe de Jesus está lá em Nazaré, conversei com ela, e levavam
essa informação. Foi uma glória, muita esperança começou a surgir. O que fizeram os sacerdotes? Prenderam Maria Santíssima. Pegaram a menina Maria e chegaram para o pai e para a mãe e falou: olha, ela está falando muita coisa que não nos agrada, que não agrada a direção. Quem era a direção? O Caifás, aquele que foi atendido aqui em 2015, quando eu tive a oportunidade então de mostrar para ele os erros, e ele então foi resgatado e foi tirado do planeta Terra arrependido. Diz o Caifás no ano de 2015 para mim: eu não aguento esse olho que não sai da minha cabeça, que era o olho de Jesus observando. O olho de Jesus, ele acompanha sempre a todos. Aí resolveram então pegar Maria e levar para Jerusalém, aonde ela ficou presa do 7º ano até os 17 anos, reclusa, não podia ir para casa. Os pais que podiam ir de tempo em tempo, numa festividade ou na época do Natal, eles poderiam ir visitar a filha. A filha, um espírito grandioso, e lá existia outras meninas também, que eram trazidas de toda parte da terra. Aonde surgia uma menina, uma moça, que começava a falar mediunicamente com os espíritos, ou começava a ver o mundo espiritual, eles, para sufocar a mediunidade, para tirar essa bênção da doutrina espírita, que vem explicar, porque a mediunidade é eterna, onde existe homem, existe mediunidade, eles pegam e tentam prender essas moças dentro do templo. É chamado de Escola das Virgens, aonde elas não voltavam. Só voltavam depois que tivessem casada, depois que tivessem uma família, se fosse o caso. E os sacerdotes, então, tinham o privilégio de ouvi-las. Era um lugar de muita disciplina, e eles ficavam tecendo rendas, tecendo cortinas. As cortinas tecidas na Escola das Virgens de Jerusalém, eram as mais caras do mundo. As princesas do mundo inteiro é que compravam essas peças feitas com o maior primor, maior cuidado. Maria Santíssima trabalhou ali até os 17 anos de idade. Quando então prepararam para ela, qual que é a forma de Jesus vir? As Escrituras dizem que o Messias virá de uma virgem. Então, se ela não for virgem, se ela for casada, então o Cristo não vai vir mais. Aí organizaram todo um sistema de que então iam preparar um casamento para Maria, para que ela deixasse de ser virgem, moça, para que ela não concebesse o Cristo no seu estado, que era a orientação que já estava nas Escrituras. Aí preparam então, pegam uma pessoa que frequentava lá, que era o José, um espírito relativamente bom, também da ordem dos essênios, e ele então, já velho, viúvo de uma outra mulher. A outra primeira mulher do José tinha morrido, e ele ficou com alguns filhos lá. Quando vocês vão encontrar na Bíblia que Maria Santíssima tem outros filhos, não é verdadeiro. Maria Santíssima só teve Cristo, porque um útero angelical, ele é constituído de muitas energias puríssimas. Não consegue receber ali um espírito trevoso, um espírito mau, um espírito ruim, um espírito da nossa categoria mais atrasado. Tem que ser um útero mais na semelhança. Um útero da categoria para receber Cristo tem que ser um útero tão iluminado ao ponto de, um exemplo, de você pegar o sol e poder colocar dentro de uma cambuca de barro e o barro aguentar, sem estourar com o calor do sol. Esse é o ventre de Maria Santíssima. Então Maria foi mãe somente de Jesus Cristo. Guarde na cabeça isso. Mas está na Bíblia. Na Bíblia foram colocadas muitas coisas que não são verdadeiras. Por isso que Jesus falou: olhe com o olho de ver. Maria Santíssima, então, o José é colocado, casou com Maria Santíssima, foi ser o pai, o pai legal, né, do documento, mas ele não seria, não é o pai natural. Então, José, o gameta masculino para conceber Maria, para receber Jesus, ele foi trazido de um outro planeta. Mas isso não pode. Olha, hoje nós não temos inseminação que é feito em mulheres no laboratório, inseminação in vitro. Então foi feito, pego o gameta masculino de um homem, de um ser
espiritual que não tivesse animalidade naquele gameta. Um homem, um ser que já evoluiu e que é 100% humano, nada de animalidade, porque o Cristo precisava ter um corpo sem animalidade, para ele poder exercer as atitudes de amor e para que tivesse a elasticidade da luz de um anjo, de um Cristo, para poder ser concebido ali. O Gabriel trouxe esse gameta masculino, que é o espermatozoide, que não é do José. José nunca teve relação sexual com Maria. Isso lhe foi ensinado pelo pai Muni, que estava reencarnado como um ancião da ordem dos essênios, e que ele era nada mais do que o João Evangelista, que logo depois que Jesus nasceu, o João Evangelista corre para nascer e se apresentar com o João. Então o pai Muni chama o José e a Maria e fala: você não terá permissão de tocar em Maria. O máximo que você pode é sustentá-la na mão, cuidado, mas nunca ela será sua esposa. Mas você, e o José ficou meio... Aí ele falou: você, me perdoe, mas você está recebendo uma honra que você não tem mérito para tanto. Quem de nós aqui na terra que não quereria ser o pai adotivo de um Cristo, poder pegar na mão do Cristo, andar com ele, ouvi-lo, andar com ele? O José chorou muito, ficou muito arrependido de ter tido ideias bobas. E aí ele, naquele momento, então chega também o casal. Chega Maria, chega Eli e chega Ana, porque eles foram orientados que tinham escolhido o noivo de Maria. E eles andaram então 5 horas da casa deles até chegar nesse lugar que era no Sinai, aonde as pessoas faziam o culto, né? A Maria foi lá. Ela chegou quando estavam os 3 ali. Quando alguém vem lá do fundo daquela caverna muito grande, tinha espaço para receber 2.000 pessoas bem confortável. Então o José tinha tido a conversa com o pai Muni antes de chegar Maria. Ele nem sabia que Maria estava vindo, porque os 4 andaram, cada um por um caminho. Ele de Jerusalém, o outro casal lá, os 3 de Nazaré, e foram falar com o pai Muni. Chegando para o pai Muni, ele falou: não precisa contar para mim que eu já estive na reunião lá, porque o pai Muni se transportava, o corpo dele ficava velhinho aqui e ele se transportava em espírito. Eu já escutei a reunião, já sei da história e já contei, já falei com meu filho, com meu irmão José. Aí ele escuta um barulho, está vindo alguém, que a regra assim, quando chegasse alguém de fora, que os portões eram secretos, ninguém encontrava, só quem já sabia. Então escutava um barulho e chegou alguém já saía da cozinha, do lugar que fazia o alimento, e vinha trazer água ou suco. Eles usavam muito suco. Aí vem vindo um homem, trazendo uma bandeja com água para os que estavam chegando. Quem era? O José. Quando ele viu Maria, porque ele via, de vez em quando ele trabalhava lá no templo, ele conhecia de longe Maria. Então ele viu, quase desmaiou, quase jogou a baciazinha de água no chão ali. Aí chegou o pai o pai Muni falou: venha. Aí ele entregou a água para sua futura esposa, para o seu sogro e para sua sogra. Tomaram o suco e aí houve a conversa ali espiritualmente. E aí o pai Muni pega um cajado que ele usava já, um pedaço de madeira velho. Ele pegou aquele cajado e chegou perto de Maria e falou para José: me dê a sua mão. E aí pegou a mão de Maria e a mão de José, a mão de Eli e de Ana, colocou as mãos e falou: nesse momento vamos fazer a união espiritual do casal, que tem a missão de receber o nosso Messias. Esse pai Muni, ele estava velhinho, mas ele falou: eu não vou morrer enquanto eu não escutar o choro do Cristo nascendo. Ele pedia: não me deixe morrer, não me deixe eu desencarnar antes disso. Aí quando ele viu ali naquele momento, ele pega o seu cajado e coloca o cajado na frente da Ana e de José. Naquele momento começa a nascer flor no cajado, flores brancas, perfumadas. Recendeu todo o ambiente daquele local grande, tinha uma cascata caindo água. Aquele cajado se encheu de flores e ele então entregou para ela. Eu penso que foi o primeiro buquê de noiva que a partir daquele momento passou a ter o costume de dar um buquê de flores para as noivas quando casam. Então aquele cajado ganhou vida e aí o pai Muni faz o casamento simbólico
de José e de Maria. Cada um voltou, diz: voltem para os seus lares e fiquem quietos. Não fale nada do que aconteceu. José, volte para o teu lugar, que ele trabalhava lá em Jerusalém no templo. Ele era marceneiro e cuidava das partes de madeira. Lá em Jerusalém tinha mogno que veio do Líbano, tinha mogno porta de 7 metros de altura. Imagina, tinha que ficar arrumando, polindo toda aquela madeirama lá muito grande que era o ambiente. O José então era o marceneiro que cuidava daquelas dos centenas que trabalhavam lá. Volte, fique quieto, Maria, porque como Maria completou 17 anos, eles prepararam o casamento dela e devolveram ela para a família. Aí a família então ia depois receber o José ficaria 1 ano vivendo ali para ver se a família aceitava ele como filho, sem nenhum contato com a futura noiva, vivendo o moço com a moça, com os pais, para ver se a família vai querer receber aquele homem para ser o seu filho, para ser o seu genro. Se a família não quiser, ela fala: eu não quero. Entendeu? Era assim. Mas quando foi para levar Maria com 7 anos, eles falaram assim: se vocês não entregarem a menina para nós, vocês serão condenados até a 3ª geração. E vocês sabem o poder que a igreja tem. Entenderam? Aí a Ana chorou muito, mas ela sabia da missão, mas chorou. Imagina entregar sua menininha para ir para lá, para levar. É muito triste. Uma mãe arrebenta o coração. Aí ela pega e estavam volte para sua casa e aguarde. Aí depois, passou alguns dias, as autoridades foram então informar o pai da Ana que já ela casaria. Preparou-se tudo. Maria então nasce e aí se prepara para receber o Messias. Como nós não vamos entrar na história do nosso Mestre Jesus, nós vamos ficar falando na história de Nossa Senhora Maria Santíssima. Ela continua trabalhando, ela com seu pai e sua mãe, implanta, enquanto não chega o seu filho, eles implantaram o Evangelho no lar. Eles iam de casa em casa, nos vizinhos, uma vez por semana, implantar o Evangelho no lar, que é ler a Bíblia, ler a Escritura, coloca uma água em cima da mesa, com hora certa. Olha, eu vou fazer toda quarta-feira às 8 horas. Então, todo dia, toda quarta-feira às 8 horas, a família se reúne em volta de uma mesa ou não, com a água, e aí coloca um copo de água para cada um, que aí os amigos espirituais colocam remédio nesses copos de água. Então, o Evangelho no lar foi implantado por ordem do arcanjo Miguel, do arcanjo Rafael, daquela corte de espíritos, para que ficassem firmes, preparados para quando viesse receber o nosso querido Mestre Jesus. Maria depois então recebe o nosso Messias e ela é conhecida como a mãezinha da terra. Aquela pessoa amorável que quando ela estava velhinha aqui na terra, ela estava na região de Éfeso. Ela levantava todo dia cedo, tem até hoje lá a casinha ainda onde ela ficou, porque ela foi para Éfeso, porque o João Evangelista é aquele que quando Cristo estava no alto da cruz e Maria estava chorando no pé da cruz, Jesus falou para ela assim: mamãe, eis o seu filho. E falou para João: João, eis sua mãe. A partir daquele momento, o João passou a cuidar de Maria. Quem que era o João? O pai Muni, que há 30 anos atrás estava ali como pai Muni, agora reencarnado, é o mais jovem apóstolo do Cristo. O João estava preso na ilha de Patmos, que é perto de Éfeso, onde Maria então estava ajudando naquela região, preparar a ilha de Patmos fluidicamente, para que o Cristo viesse mais adiante trazer o seu último evangelho. Quando o João já estaria com 102 anos de idade, ele escreve o livro de Apocalipse lá. Maria Santíssima levantava cedo, colocava numa mesa as bilhas de água, enchia de purunguinho de água, porque ela sabia que daqui a pouco começava a chegar gente que quer ver, quer tocar, quer ouvir, quer tomar uma água, quer receber um passe, quer receber um conselho da mãe do Messias. Já velhinha, a Nossa Senhora estava ali, levantava cedo, preparava água naquele ambiente santificado. Um dia, o dia tinha passado, muita gente tinha visitado a Nossa Senhora, muitas curas foram realizadas, porque o Messias sempre estava trabalhando
com a sua mãezinha, e ela vê, num caminho longe, ela vê o sol que estava se pondo, e aí bate uma saudade, sentiu muita saudade do seu filho. Seu filho já tinha sido crucificado, e aquela luta, ela olhou para aquele caminho e viu lá longe, no final daquele caminho, onde o sol cruzava com o chão, ela viu um vulto, como se alguém viesse vindo lá. Ela observou, será que está chegando mais gente doente? Olhou, aquele vulto andava devagar, e ela começou a ver que aquele vulto era um ancião, um homem velho que parecia, e ela então ali era procurada por muitas pessoas doentes. Ela anda um pouquinho, aquele vulto, aquela pessoa vem andando, ela vai andando com a intenção de encontrar aquele irmão para trazer para casa, para ver o que ele estava precisando. E o seu coração cheio de amor, e foi chegando. Quando ela chegou pertinho daquele senhor que estava vindo, ele afasta assim a sua túnica, e ela vê o seu filho Jesus, cabelo dourado caindo, e ele pega a mamãe e abraçou. Ela desmaiou, ele abraçou a sua mãe naquele momento e falou assim: mamãe, chega, venha, já bastou. Porque quando Maria foi tirada da região de Jerusalém, ela estava passando, de longe puderam enxergar a cidade de Jerusalém. O anjo Gabriel falou: ai de ti, Jerusalém, que ousaste colocar a mão e ferir de morte o nosso Messias. Ai de ti, Jerusalém, pagarás muito caro o que fizeste. Vem, Maria, vem, mãezinha, vem, chega, não olhe mais, chega, vamos embora. E levou ela para a região de Éfeso. Aí Jesus abraça a mãezinha no seu coração, e aí ela, muito emocionada, ele retira do seu coração, do seu peito, uma flâmula e abre, e estava escrito lá: Maria, mãe da terra. Mamãe, eu trago para a senhora esse pergaminho que veio das mãos de Deus. Deus, nosso Pai, manda presenteá-la como mãe da terra, por tudo que a senhora fez em meu nome, por tudo que a senhora fez na terra. E entregou para ela esse pergaminho. Esse pergaminho vive no coração de Nossa Senhora Maria Santíssima. Ela que nos ouve nesse momento sabe do que nós estamos falando. E aí Jesus pega a sua mãezinha no colo e vão para as regiões espirituais. Fica um determinado tempo, porque o trabalho ainda continua, e ela retorna espiritualmente para trabalhar nas cercanias da terra. Quando chegou o ano de 1182, a terra estava uma confusão terrível. Nós tínhamos corrompido o Evangelho, tínhamos falsificado partes da Bíblia, tínhamos transformado o Vaticano em celeiro da guerra. O Vaticano tinha se transformado nas cruzadas, com a desculpa de ir tomar as terras santas aonde nasceu Jesus. Empreendeu a guerra mais sangrenta, aonde morriam as pessoas, e aí o Papa dizia: aquele que morrer nesta guerra vai para o céu direto, porque estava morrendo para defender os lugares santos. Negativo. O Cristo Jesus, quando estava transferindo o seu evangelho aqui para o Brasil, por volta de 1400, ele falou que eu preferia que nenhum fio de cabelo de nenhum soldado caísse a ter uma disputa sangrenta em meu nome. Ah, mas Senhor, eles estavam disputando os lugares santos. Aí Jesus olha para o Ismael e fala para ele, por Elio: irmão, qual lugar não é santo? Qual lugar criado pelas mãos santas de Deus não é santo? Verdade, todos os lugares são santos. Então Maria Santíssima trabalhando para restabelecer o Evangelho. Quando foi preciso, para tentar fazer com que parasse a guerra, Jesus fez uma reunião lá no plano espiritual, onde estavam convocados os trabalhadores, e lá estava o João Evangelista, que estava sendo novamente convocado no ano de 1182 para reencarnar na terra como o Francisco de Assis. Aí Jesus explica que era preciso vir trazer os ensinamentos do meu Evangelho. O meu Evangelho está sendo perdido na terra pelo orgulho e pela vaidade, porque as pessoas não entenderam
quando eu falei para Pedro: Pedro, embainha a tua arma, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando Jesus colhe no chão a orelha daquele soldado Malco, que é um soldado do templo romano, que foi cortada a orelha com a espada de Paulo, de Pedro. Então ele, não Pedro, aí pegou a orelha, colocou no lugar, colocou a sua mão santa, a orelha grudou, parou de sangrar e curou a orelha. Ali Jesus estava explicando que não tinha guerra, que não devia ser feita a guerra. Mas não entendemos isso. Nós estávamos em grande luta. O Francisco de Assis vem para cá para restabelecer, tirar a ideia de que a igreja é poderosa, de que a igreja é torres imensas, grandiosas, cheia de ouro. Por que a doutrina espírita não faz templos suntuosos? Sabia que nós não podemos, na nossa concepção do evangelho, eu não tenho o direito de construir aqui uma igreja, um templo com a torre altíssima, porque aquela torre altíssima eu posso fazer 4, 5, 10 casas para pobre, posso construir um hospital. Então são recursos desnecessários. Então é tudo belo, perfeito, mas sem ostentação. E a igreja católica se envolveu então com a ostentação, com a riqueza e com todo esse processo que não é o que Cristo ensinava. Aí nessa reunião que eles preparavam o Francisco de Assis para ele vir explicar sobre a pobreza, explicar que pode fazer o evangelho na natureza, como fazia o Francisco de Assis, que não precisa de templo, que não precisa de lugar nenhum para adorar o nosso Mestre Jesus. Aí, todo esse processo restabelecido, Jesus falou assim para o João, e falou: você vai reencarnar como um dos santos, e te acompanharão mais 100 espíritos de alta envergadura espiritual, que já conquistaram as estrelas e que já têm luz, te seguirão. Em cada país nascerão outros que também serão considerados amanhã como santos pelos atos de bondade e de amor. Então veio Francisco de Assis e vocês vão encontrar mais 100 outros santos, Santo Antônio, vários santos que vocês vão encontrar na própria Igreja Católica, que pelos seus atos foram canonizados. Francisco de Assis vem para cá, aí diz que naquele momento que encerrava aquela reunião, houve uma música de anjos lá no plano espiritual que dizia: vai João, só você será capaz de implantar na terra, acabar com a guerra, espalhando a paz. Aí o Francisco vem e implanta esse trabalho. Lá no final daquela reunião, no plano espiritual, Maria Santíssima estava lá. Aí Jesus fala para ela assim: Francisco, e todos vocês que vão nessa luta, não se esqueçam que lá na terra nós temos uma grande força. A minha mãezinha, mostrou para Maria, a minha mãezinha, que aqui está, ela abriu lugares no coração da terra. Lá vocês vão encontrar muitos lugares dentro da Igreja Católica, dentro de todas as outras casas, vocês vão encontrar uma brecha aberta por Mãezinha Santíssima, por minha mãe, que lá na terra falou para todos. Sabiam que lá na terra a mãezinha tem mais penetração nos lares do que o meu próprio nome? Vocês contarão com ela. E aí Maria vem, já estava aqui, começa e continua todo esse trabalho que é feito nestas paragens por todos os lugares. Vem Francisco de Assis e traz um ensinamento. Maria Santíssima, que é Maria de Nazaré, agora vocês sabem por que é Maria de Nazaré. Porque é Virgem Maria, porque está escrito isso nas Escrituras. Porque ela foi concebida pelo Espírito angelical, trazendo uma pipeta com um gameta masculino e fazendo a inseminação artificial. Quando Maria recebeu o gameta masculino, que seria o corpo do Cristo, ela entrou naquele momento no mundo mágico, não tem magia, no mundo crístico de Jesus. Ela começou a ver luzes, paraísos, estrelas. Então ela começou a entrar no mundo da mente do Cristo. O gameta subindo para encontrar o óvulo, e ela, um gameta iluminadíssimo, e aí ela começa a entrar. Então a partir daquele momento ela já começa a participar
da mente do seu filho, que estava desenvolvendo o cérebro no seu útero, ela também participando de todo aquele ambiente santificado do qual ela estava participando, do qual ela era a mãezinha. O Cristo então realiza a sua tarefa. Nós aqui no Bezerra de Menezes temos muita honra, muita alegria de saber que Maria Santíssima trabalha também aqui, que é uma trabalhadora. Imagina se vocês acreditassem nisso. Vocês não acreditam, né? Imagine se vocês acreditassem. Entendeu? Quantas pessoas estão hoje na BR Dutra, andando de joelho, andando uma semana para chegar a Aparecida do Norte, para fazer as suas promessas. Maria não quer esse tipo de promessa. Um paralítico que sai da casa e vai lá na Aparecida do Norte, ele vai danificar mais o corpo, porque ele já veio paralítico, porque ele danificou na outra reencarnação. Ele é um devedor, ele tem que desenvolver e sarar a sua perna, mas não precisa andar 100 km, 500 km. Você vê naquela margem da Dutra ali, pessoas e pessoas que vão lá para a Aparecida do Norte. Por que não ficam nos seus lares? Mas Maria Santíssima, com seu amor, ela é fantástica. Ela conhece cada um. Ela fala, eu vou ler para vocês uma passagem aqui fantástica. Aí eu vou contar antes o que aconteceu para vocês. Alguns anos atrás, nós estávamos aqui. Chegando aqui, era uma quinta-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora comemorado no Brasil. Eu não tinha me tocado, meu Deus, hoje é dia de Nossa Senhora. O que eu vou falar agora? Então eu vou falar sobre Maria Santíssima, vou falar sobre Nossa Senhora, sobre Maria. Aí fizemos a palestra, lá dentro, no final do trabalho de tratamento ali, estava correndo. Quando chegou em determinado momento, uma médium viu lá dentro da sala um coração que enchia a sala, um coração cor-de-rosa, com azul, muito lindo dentro da sala, e aquele coração pulsava. E aquele coração ali estava pulsando durante todo o tratamento que foi feito para milhares e milhares de pessoas, que ali são milhões de pessoas que vão entrando ali para tratamento. E aquele coração, então, na sala, pulsando. E a médium vendo o coração. O que será que é esse coração? Que coisa mais linda. E era o coração de Maria, o coração de Nossa Senhora. Ela que enviou o seu coração de amor. E o coração ali, puf, puf. Quando chegou o momento de fazer o encerramento da reunião, aquele coração fez o quê? Puf, explodiu o coração em milhões e milhões de coraçõezinhos. E os coraçõezinhos ficaram andando um tempo por dentro da sala. Daqui a pouco o coraçãozinho então pegava o endereço e ia embora. E os coraçõezinhos foram embora, e foram embora, e foram embora, até sair o último coração, não antes de colocar um coraçãozinho daquele no coração de cada um que estava aqui. Não sobrou um coraçãozinho e foi embora. Aí foi perguntado, mas o que é isso? Aí o mentor espiritual contou. Maria Santíssima mandou o símbolo do seu coração, o símbolo do amor do seu filho. Nesse momento, as pessoas estarão, todas as pessoas do Brasil, todas as pessoas que hoje lembraram de Nossa Senhora, estão nesse momento recebendo o seu coração. Então aquele coraçãozinho pequenininho foi encontrar aqueles das romarias. E aí eu vi no meu pensamento um caminhão pau de arara lá nas regiões do Nordeste, naquela seca, aquela mulher com um chinelinho de dedo, uma alpargata no pé, o calcanhar tudo cheio de calo duro, né? Doente. Pegou lá no seu sítio, pegou um caminhão de pau de arara para ir lá na igreja, de repente de Padre Cícero, de quem quer que seja, para fazer o quê? Hoje é o dia que nós vamos cultuar Nossa Senhora. E saíram do seu sítio, das suas casas, milhares de pessoas, cada uma indo para as suas religiões, cada uma indo para os seus templos, para a sua sinagoga, para as suas igrejas. E foram, e ficaram lá o dia inteiro, cantando e lembrando de Nossa Senhora, cantando, orando, agradecendo. Aquelas mãezinhas que muitos filhos até já tinham morrido, outros filhos estavam dispensados nos desertos da vida por aí, nem voltam para ver as mãezinhas, e estavam lá aquelas mãezinhas naquele dia,
O coração de Nossa Senhora foi abençoar cada coraçãozinho daquele que recebeu o seu nome. Aquela então mãezinha em cima do pau de arara, agora voltando para sua casa, cansada, às vezes com fome, porque trouxe um saquinho de farinha para comer de repente uma rapadura, naquele sofrimento, aí retornando para casa. Agora recebe o coraçãozinho de Maria, enche-se de luz, enche-se de amor de mãe, enche-se de esperança. Os pais também enchem-se do coração de amor, de maternidade, de paternidade, e aí retornam para os seus lares, dormem, descansam. No outro dia é um novo dia, balsamizado naquele coração de mãe que lá esteve. A exemplo de uma mãe do Nordeste, muito pobre, tinha mais de 6 filhos, pequeninos, doente, o coração da mãe estava para estourar, muito machucado, ela ia desencarnar, ia morrer. Ela tinha que cuidar dos filhos, fazer farofa, fazer comida para as crianças pequenas. Aí aquela mãezinha, sabe, não aguentava mais. O pilão ela já não aguentava mais socar. E naquela noite ela falou: ô mãezinha, eu não tenho mais condições de continuar por aqui. Eu já não estou aguentando puxar um balde de água. Eu não estou aguentando bater um pilão, preparar um farelo para minhas crianças. A senhora viu? São todos pequeninos. O pai não vai conseguir cuidar deles. O pai é trabalhador, já está na vida, mas ele consegue trazer o pouco de comida que nós precisamos. Sem eu aqui, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, mãezinha. Como que vai? Eu acho que eu não vou passar essa noite. Eu tenho tido muita dor no meu coração. Eu acho que eu não vou poder mais passar essa noite. Amanhã pode ser que os meus filhinhos estejam sem mãe. A senhora que foi mãe e que viu o Cristo, seu filho, na cruz, a senhora viu como que é o sofrimento. E eu, mãezinha, agora vou morrer e deixar todos eles para trás? A senhora não pode me ajudar? Naquele momento, a prece sincera chegou no coração de Maria. E Maria pede a Jesus, que pede a Deus, e já é deliberado uma ajuda para aquela mãezinha. Mais um tempo de vida para a mãezinha. E aí destaca uma equipe de trabalhadores daqui dessa casa, da Falange de Bezerra, e vão para lá. Chegam os médicos, os trabalhadores, aquela mãezinha cansada na rede, dormindo, aí examinam realmente as veias muito problemáticas, estão estourando, o coração está muito problemático, está muito difícil, era algo muito complicado. Aí precisamos então de remédio. Aonde que vamos buscar remédio? Na natureza. Sai um amigo espiritual, aquele que já sabe falar de amor, ele pode falar com os elementais, que são espíritos, trabalhadores do Cristo, que estão esperando a hora de reencarnar como gente, que já terminaram de reencarnar como animal, agora não voltam mais para trás, nunca mais serão animais. Eles vão reencarnar como homens, como mulheres, para chegar, passar pelo reino do humano, entrar no reino angelical, anjo, arcanjo, querubim, serafim, Cristo, entenderam? Aí um desses espíritos vai conversar com a falange de trabalhadores de elementais. Eu preciso de tal remédio. Ah, eu sei onde que tem. Está no fundo do banhado de tal rio, lá na raiz de tal planta, tem esse remédio. No fundo do banhado, numa raiz de uma planta. Aí o grupo de elemental entraram no caule da árvore, que tem a seiva, entraram e desceram gritando, da maior alegria, como se fosse criança do tobogã, descendo, para ir lá na raiz, aonde estava o remédio. Chegaram lá na raiz, pegaram na palminha da mão umas cambuquinhas que eles têm, muito pequenininha, os médicos já viram, umas cambuquinhas que eles têm pequenininha, encheram de remedinho, de gotinha de remédio ali, e subiram para cima, felizes da vida, e entregaram para os médicos espirituais. Os médicos preparam o remédio ali de Deus, mais a bênção de Maria, a bênção de Jesus, todo mundo correndo, e aplicam na mulher, corrigem, fazem cirurgias, fazem os desligamentos que é necessário, todo o tratamento espiritual, e aquela mulher então, quando abre os seus olhos, é outra mulher, já está curada, já não é mais aquela mulher enferma. Nossa, recebi um milagre, e foi curada, e continuou a trabalhar na seara do Mestre Jesus. Nós recebemos essa carta aqui de Celina, a emissária de Maria. Olha o que ela fala de Maria Santíssima. Estou convosco e jamais nos apartamos, pois o amor é indissolúvel.
embora se reparta aos milhares sem perder sua essência e intensidade. Amo a todos com todas as forças de meu espírito e me dedico cada vez mais para que não se perca uma só gota desse sentimento que não seja endereçado para a humanidade. Enlaço em minha visão cada pormenor, no intuito de estar presente a todo momento em todos os lugares, à semelhança de alguém que subiu ao alto monte e abarca de uma só vez o mundo que se descortina à sua frente. Cada detalhe, nada é imperceptível para nós, pois trazemos os sentidos aguçados pelo tempo e pela perseverança no trabalho a serviço do bem. Toda posição que conquistamos não é um privilégio, porque nosso Pai é todo justiça e não age com imparcialidade, nos concedendo a todos as mesmas possibilidades em todos os ângulos da vida. Pedimos, mantenham-se conectados a Deus através da prece, pois muitas dessas preces que os irmãos direcionam ao nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, recebemos nós outros de nosso Mestre o privilégio em atender-vos e nos regozijamos com isso. Por isso jamais se sintam a sós e abandonados, pois a todo tempo vos acompanhamos por mecanismos que ainda desconheceis em suas particularidades, mas que em breve tempo será descortinado em suas nuances. Pedi e obterei, como nos ensinou Jesus, mas pedi com sabedoria e fé, com a certeza de que o socorro sempre chega. Estamos todos submersos no amor divino e recebemos sempre o amor que nos é necessário e de acordo com os nossos merecimentos. Venho da parte de nosso Senhor e Mestre com a incumbência de lhes dizer que conhecemos a todos, trabalhadores, assistidos e frequentadores desse pronto-socorro, ao ponto de sabermos o nome, o que lhes aflige, o lar e os familiares. Entreguem-se ao amor, à oração e à caridade pura e verdadeira, e sentireis cada vez mais a presença dos benfeitores espirituais a lhes envolver. Despeço-me rogando paz e luz a todos, como essas pétalas de flores brilhantes e coloridas que jorram do alto até nós por misericórdia divina, e se desfazem ao nos tocarem, revitalizando o corpo e alma. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, irmão Edson, toda esta falange e nossa Mãe Santíssima vos cubram a todos com bênçãos, luz, amor e com o manto azul da paz e esperança. São os votos da pequenina servidora Celina. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos agradecidos por tudo que nós temos recebido. Ninguém está órfão. Todos somos filhos de Deus e amparados pela mãezinha que, sendo a mãe do Messias, o Espírito puro, fez de nós os espíritos ainda na romagem evolutiva, na imperfeição, como seus filhos adotivos. E pudermos ver, saber quantas vezes ela, de joelhos, ao lado de uma maca de um filho cansado que chega arrependido, encaminhando para o hospital. Que todos nós, filhos que nos ouvem, sejamos esses filhos cansados. Cansados do quê? De errar. Cansados da guerra íntima do pensamento, cansado dos vícios, cansado de continuar nessa vida de erro,